E já estamos ao vivo, vamos ver quem vai entrando aí. Enquanto isso, eu vou só verificando que eu queria passar para vocês hoje um conteúdo que é um PDF super legal do que a gente vai falar hoje aqui. Só que eu não sei se ficou pronto a nossa página para baixar. Então, se você estiver assistindo esta gravação, eu prometo que eu vou deixar aqui junto com a descrição dessa live um PDF super bacana que eu produzi, na verdade, para a Marelli, que vai detalhar muito bem tudo que a gente vai falar aqui hoje. Então, já quero dar as boas-vindas para a Aninha, que está entrando. Ana, me diz uma coisa, tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô com o ar ligado, então eu não sei se eu deixo ligado ou não. Queria só saber como é que tá o áudio. Boa noite para quem mais estiver entrando aí, gente. Sejam muito bem-vindos. Nossas lives de segundas-feiras. Ei, a Amanda também tá aí. Boa, Ana. Ficou muito bom. Legal. Ótimo. A Fran também entrou. Fran, que saudade tua. Jussara também. Gabriel também tá aqui, que bom. Boa noite. Paulinha também tá entrando. Gente fiel, gente que eu vejo que está aqui todas as segundas-feiras, essa audiência maravilhosa. Boa noite, Jussara. A gente que vem retomando essa maratona de lives, né? Aliás, hoje eu tenho várias novidades, vários save the dates aí para passar para vocês, de outras várias iniciativas que estamos fazendo na qualidade corporativa, que eu quero muito que vocês façam parte. Eu brinquei aqui, né, dizendo, mas é óbvio que eu vejo quem está sempre aqui, né? Então a gente consegue ver ali a Paula, a Fran, a Aninha, dá pra ver quem é que tá fiel realmente aqui. E eu espero do fundo do meu coração que esteja agregando, né, algo para vocês. O objetivo dessas lives de segunda é realmente poder compartilhar conteúdos de uma forma obviamente mais leve, mais informal, né? Não é uma palestra, não é um curso, não é uma aula, mas são conversas. E a ideia dessa segunda maratona aí de lives que a gente vem fazendo nas segundas-feiras era sempre trazer convidados, né? As últimas 3 segundas nós tivemos 3 alunas da qualidade corporativa apresentando seus projetos. Hoje estou só. Estou só aqui hoje. Hoje a gente não vai ter convidado, mas eu queria compartilhar com vocês um conteúdo muito legal que eu compartilhei há 2 semanas atrás. 2 semanas? Acho que foi, que até foi numa segunda-feira também que a gente não fez a live aqui, porque eu justamente estava preparando conteúdo para um evento muito legal que aconteceu, que foi promovido pela Marelli, se chamou Marelli Experience, onde eu trouxe pela primeira vez o assunto que eu quero dividir aqui com vocês hoje, porque eu disse, eu já dividi lá com o pessoal da Marelli, foi super bacana, inclusive tá gravado, você pode assistir aquela palestra, mas eu queria trazer um pouquinho mais de conteúdo aqui para quem me acompanha. E se fizer sentido, convido que vocês baixem o material que eu vou disponibilizar também. Eu vi que a Aninha colocou que eu acho que já viu o material, provavelmente você deve ter recebido pela Marelli, né, Ana? Então quem se inscreveu no evento para assistir a transmissão daquele evento que a gente fez, recebeu esse material também, tá? Então eu vou compartilhar com quem de repente ainda não recebeu. Deixa eu só ver os comentários de vocês. E obviamente que hoje, como eu estou sozinha aqui, pelo amor de Deus, não quero que seja uma coisa só eu falando. Então, tragam seus insights, suas perguntas. Enfim, eu vou dividir hoje muito do que são os meus estudos. E queria saber se faz sentido aí para mais pessoas. Marina também tá aí. Boa noite. Coisa boa. Ana Lúcia Siciliano, nossa convidada da semana passada, também tá aí. Sempre agrega muito. Adoro as dicas de livros. Ai, meu Deus, eu fico louca. Gente, eu deveria ser garota propaganda aqui da Amazon, né? Porque é impressionante o que eu passo de recomendação de livro. E eu acho que até... Vamos já começar no papo, porque tem muitos insights. Eu tô participei esse final de semana do Congresso Brain, que é um congresso de neurociência. E é impressionante, gente, o que está sendo compartilhado já de estudos científicos mesmo
sobre as consequências da pandemia. E daí, por que eu lembrei desse assunto, né? Porque a Paulinha falou ali, você recomenda livro, sai comprando livro. E olha que interessante, né? Eu tenho ouvido muitos relatos de muitas pessoas que voltaram a ler livros físicos durante a pandemia. E conversando inclusive com os meus alunos, e é a minha percepção também, quero saber se é a percepção de vocês também, inclusive Jonas, que eu vi que entrou aí, que coisa boa que você tá aqui. Aumentou também pra ti, Jonas, o consumo de... Acho que voltou, né? Ai, meu Deus. Voltou? Botei no 4G agora. Já que está, viu? É o complô aqui da internet, né? E é justamente me queixar desse excesso de telas, desse excesso de conectividade que a gente anda, porque tudo hoje, praticamente, que a gente faz nesse mundo remoto é através das telas, né? Então, seja a tela do celular, seja a tela do computador, a tela do tablet, a tela das televisões, porque a gente se atira no sofá para assistir Netflix quando a gente quer desopilar. Então, assim, é quase que o dia inteiro as telas presentes. E obviamente que isso tem diversas consequências, né? Esse foi um dos talks que eu assisti no congresso do Brain, como que esse excesso de telas, especialmente neste momento, na pandemia, está impactando na nossa saúde. Mas, por um outro lado, talvez foi um chacoalhão que a gente precisava para retomar isso aqui, né? Leitura de verdade, com papel, onde não é uma tela, onde você pode pegar, e eu sou daquelas muito que eu adoro riscar nos livros, então eu tô sempre com uma caneta e saio riscando, e pra mim isso aqui é muito melhor do que ler alguma coisa no computador ou num tablet, né? Mas claro, varia de pessoa para pessoa. Mas eu falei isso porque daí a Paulinha comentou aqui no início, quem tá entrando, que aumentou muito o consumo de livros. Eu também confesso que aumentamos o consumo de livros, justamente por isso, né? Parece que a gente tá o dia inteiro conectado, o dia inteiro na frente de tela, chega à noite, momento de ler na cama, é o livro físico. E aliás, isso é uma dica muito legal para quem... E essa foi a forma que eu consegui tirar o celular do lado da minha cama, foi realmente trocar o hábito da noite por leitura. Trocar o hábito da noite de ficar no celular na cama por leitura de livro físico. Então eu deixo o meu celular bem longe, carregando, né? Então fica num outro ambiente, para daí eu conseguir realmente ter um momento de se desconectar, porque essa é a questão, né, do impacto das telas, especialmente do celular à noite antes da gente dormir. Tanto a questão da nossa distração, então você fica conectado naquela rede social, ou naquela, sei lá, o que você está fazendo na internet, o teu cérebro está em constante atividade, conectado com aquele excesso de informações, então isso já é um problema, que já é um desafio para você conseguir relaxar e entrar num estado de sono. E um outro desafio que acontece, que também é uma consequência negativa do celular e das telas, é essa luz que a gente recebe à noite através desses dispositivos que inibem a produção da melatonina, que é justamente o hormônio que a gente precisa, que o nosso cérebro precisa liberar para a gente conseguir relaxar e conseguir entrar no estado de sono. Então esse é um dos... Isso foi muito falado no congresso do Brain agora, foi um talk específico sobre as consequências da pandemia no sono, no sexo e nos relacionamentos. Então, como que uma coisa acaba impactando nas outras, né? Porque se a gente vai ver tanto... Então, o excesso de dispositivos interfere no sono, que interfere na questão sexual e que vai interferir nos relacionamentos. Então, tudo é uma cascatinha que a gente precisa tomar cuidado. Olha, a visão também cansa muito. Nossa, Ana, com certeza. Pra mim, questão da visão da pandemia, pelo amor de Deus, preciso ir no oftalmo urgentemente. Lourdes, querida, que bom que você tá aqui, 47% de aumento. De aumento, essa informação que você tem, Lourdes, é aumento do quê? Do consumo de tempo na frente de telas? Até queria saber se é esta a informação. Bom, gente, fiz essa intro enquanto vocês estão chegando, que bom que tá todo mundo aí. Betânia também entrou. Meu objetivo hoje é a gente falar um pouquinho
sobre florescimento no meio corporativo. Ah, legal, Lourdes. Nossa, de aumento de compra de livros, gente. Olhem essa informação que a Lourdes colocou. 47% no aumento da compra de livros. Que legal, né? Engraçado que daí a gente vê tantas livrarias quebrando, né? Realmente vem tudo da Amazon. Legal. E aí, para a gente falar de florescimento, nós precisamos voltar um pouquinho atrás e ter clareza do que é este conceito, tá? De onde veio o conceito de florescimento. E daí a gente pode fazer até uma associação com uma flor, né? A flor, se a gente vai plantar uma plantinha, e eu não sei quem curte isso, mas eu amo plantas e flores especialmente, mas quando a gente vai plantar e cuidar de jardim, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso está no próprio livro do Martin Seligman, quando ele faz essa associação com o florescimento, com as flores, né? Não adianta a gente simplesmente cuidar, a gente precisa cuidar desse ambiente onde a gente vai plantar. E quando a gente plantar, não adianta simplesmente a gente querer evitar que tenha alguma praga, ou daqui a pouco, sei lá, se ali no meio da plantinha começa a nascer uns insos, eu vou ficar tirando esses insos. Não adianta eu só fazer isso. Não adianta eu só querer tirar algo que não é saudável ou tirar algo que não é bom. Eu preciso, para ela realmente florescer, eu preciso cuidar, eu preciso colocar água, eu preciso colocá-la numa posição solar adequada, eu preciso... Eu sinceramente, eu até converso com as minhas plantinhas. Tem uma que tá aqui do lado da minha porta, pobrezinha, ela tá num ambiente, numa área de corredor de um prédio, que eu quis colocar ela do ladinho da porta. Não pega sol nunca, pobrezinha. De vez em quando eu trago ela aqui pra dentro pra ela pegar algum tipo de iluminação natural. Mas assim, eu acho que de tanto falar pra ela e conversar com ela, ela tá lá super feliz, assim, com muitas florzinhas. Mas onde que eu quero chegar com isso, né? Explicando essa associação que o próprio Martin Seligman, que é o autor e a pessoa que idealizou esse conceito, né, de florescer. Não adianta a gente só evitar que algo ruim ou que algo prejudicial à saúde aconteça. A gente precisa promover saúde. A gente precisa, no caso das plantinhas, né, promover essa qualidade para que essa planta se desenvolva e floresça. Se a gente pega esse exemplo do florescimento a partir de uma planta e traz para o dia a dia de um ser humano, o que Martin Seligman quer dizer com isso? Nos dias de hoje, não adianta a gente só evitar um prejuízo de saúde ou evitar uma doença ou evitar um mal-estar. A gente precisa promover saúde, a gente precisa promover bem-estar. A gente precisa olhar para nossa vida e ver o que eu posso fazer para viver melhor e não simplesmente ficar evitando um sofrimento ou evitando uma dor. Faz sentido isso para vocês? O nome deste autor que eu estou citando aqui é Martin Seligman. Martin Seligman, e vamos às indicações de livros agora, tá? Esse aqui é o livro Florescer dele, mas antes desse, ele escreveu um outro livro, que foi o primeiro que eu li, que se chama Felicidade Autêntica. Quem é Martin Seligman? Martin Seligman é hoje um dos grandes nomes, se não o maior nome, da psicologia positiva. E vamos entender o que é a psicologia positiva. Na verdade, gente, a minha especialização é na área da neurociência e comportamento, tá? Então, a minha formação, para quem talvez esteja me vendo aqui pela primeira vez, é na área da arquitetura e urbanismo. Depois de alguns anos atuando no mercado, eu quis investigar de que forma que as pessoas realmente eram impactadas pelos ambientes, e foi nessa busca, a partir de estudos que eu fiz no exterior, que eu cheguei então no estudo da neurociência aplicada à arquitetura, ou popularmente conhecido como neuroarquitetura.
E daí quando eu mergulhei nesse universo, né, que muitos de vocês aí sabem a história, eu realmente me encantei, me apaixonei por tudo que envolvia comportamento humano, porque eu entendi que para eu projetar ambientes físicos que realmente tivessem impacto positivo nas pessoas, eu precisava ao menos entender alguma coisa sobre ser humano, sobre pessoas, né? Então foi assim que eu comecei os meus estudos na área da neurociência e assim, meio que organicamente eu caí na psicologia, porque e ouvindo muito dos profissionais da área da psicologia que trabalham conosco, especialmente lá na NeuroArc Academy, a gente não tem como desconectar, né? Eu vou tirar só o meu cérebrozinho, eu não tenho como desconectar isso da minha mente, do meu corpo, tá tudo conectado. Então, eu preciso sim ter noções de como que funciona o meu sistema nervoso, e a neurociência é o estudo que se ocupa disso, por explicar isso, mas eu também preciso entender como é que as pessoas se comportam no ambiente, né? O que elas estão sentindo naquele ambiente. E esses estudos é muito a psicologia que nos dá essa base. Eu até tenho uma frase que eu gosto muito, que é da Melissa Farling, né, de um outro livro, tá? Que se chama Mind and Architecture, depois eu posso passar a indicação também. E a Melissa diz o seguinte: enquanto a psicologia nos auxilia a compreender o que as pessoas estão sentindo, né? E daqui a pouco, se eu tenho um cliente que vai entrar num ambiente e eu vou perguntar para ele: o que você está sentindo aqui? Eu tô fazendo um diagnóstico que tá mais conectado com o estudo da psicologia. Enquanto então a psicologia me diz o que a pessoa está sentindo ali, a neurociência me ajuda a explicar por que e como ela está se sentindo assim. Então, olhem que mundo ideal, não é? Quando a gente consegue, junto à arquitetura e ao design, incluir os estudos da neurociência e incluir os estudos da psicologia. Aí eu acho que a gente realmente chega numa visão muito mais completa sobre como que as pessoas respondem aos ambientes físicos. Faz sentido isso pra vocês? Ó, a Aninha que tá aqui, inclusive, que é psicóloga, né? E a Ana pode trazer também a visão dela. Negar os ambientes não os fazem desaparecer, mas a promoção da saúde começa pelo simples mesmo. É isso aí, Ana. Ai, gente, eu tô com tantos rituais maravilhosos de promoção de bem-estar. Uma hora eu quero passar pra vocês, ver se alguém mais curte isso. Achei um absurdo a ideia de separar corpo e mente. Não tem como separar, né, Ana? Gente, vocês estão me ouvindo bem? E a imagem também tá bem, só antes de eu seguir, porque eu me vejo atrasada aqui, entendeu? Eu tô falando e minha boca tá se mexendo diferente, então não sei se esse delay tá aparecendo pra vocês também. Daiane, querida, que bom que você tá aí. Muitas pessoas não entendem quando o arquiteto fala uma linguagem voltada para a psicologia. Já passou por isso? Muitas pessoas não entendem quando o arquiteto fala uma linguagem voltada para a psicologia. Já passou por isso? Daiane, acho que já passamos por muitos desafios, né? Isso até a gente fala muito com os nossos alunos também, do quanto que a gente precisa, enquanto profissional da arquitetura e do design, né? Assim, duas questões que eu acredito. Uma é, se a gente tem uma postura diferente no mercado, de realmente querer fazer esses ambientes mais humanos, mais saudáveis, né? E eu sei que é muito... Vocês que me acompanham aqui provavelmente têm essa vontade e trabalham para isso. Eu acho que uma das grandes sacadas é a gente conseguir trazer esse assunto, mas numa linguagem acessível ao cliente. Então, o que significa isso? Às vezes, se eu chego para um cliente mostrando pesquisa científica, né, ou fazendo um diagnóstico da psicologia, talvez por um momento ele vai se assustar e ele vai dizer: não, peraí um pouquinho, eu te contratei para fazer um projeto. Por quê? Porque ele não entendeu a forma diferente que a gente projeta, né? Então acho que esse é um primeiro desafio, a gente entrar na linguagem do cliente, de fazer ele entender o motivo pelo qual a gente faz algo diferente, e daí aos pouquinhos ir trazendo para ele essas informações. Então, esse é um desafio que eu vejo, não sei se você já passou por isso,
mas eu me experimento muito com os meus clientes ainda hoje dessa forma. E um segundo desafio que eu também percebo, eu não sei se talvez seja nesse sentido que você trouxe esse ponto, mas é da gente também ter clareza até onde a gente vai. Porque a Ana que tá aí, que é psicóloga, sabe? Eu, sinceramente, assim, eu aprendo muito com os psicólogos, mas tem coisas que não é a nossa responsabilidade e não é nem a nossa função entrar, né? Então, às vezes, quando a gente... Vou pegar aqui case de alunos nossos que já trouxeram, tá? Por exemplo, você tem que fazer um projeto para um dormitório e a pessoa sofre de insônia. Legal. Eu posso entender que talvez ele tenha insônia porque ele fica com o celular na cama, que nem a gente já falou aqui, ou porque talvez ele não tenha uma boa vedação de uma iluminação externa que entra no ambiente, pode ser também, que daí inibe a produção da melatonina, mas pode ser diversas outras causas, que inclusive podem estar desconectadas com o ambiente físico. E aí não cabe a nós querer resolver isso, entende? Então acho que esses são os dois grandes desafios que na prática profissional a gente precisa ir experimentando e se aperfeiçoando para ver como resolvê-los, porque realmente a gente tem que cuidar para daqui a pouco não assumir uma responsabilidade que não é nossa e que a gente nem tem preparo para lidar com isso, né? Eu acho que isso é até uma questão de respeito com outros profissionais. Por isso que hoje a gente trabalha muito com time multidisciplinar. Ainda hoje eu estava numa reunião com um neurocientista, que é um grande cliente corporativo que a gente tem, que a gente está apresentando uma pesquisa de pós-ocupação agora, e só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa de pós-ocupação que está envolvendo arquitetos, designers, assim como psicólogos, neuropsicólogos e neurocientistas. Então, assim, não é pouco, é bastante complexo. Bastante. Quando a gente fala de ser humano, é bastante complexo. Então, gente, eu falei antes na questão da importância e do porquê incluir porquê incluir a psicologia também nos estudos, né, além da neurociência. Então, para deixar mais complexo ainda, incluindo a neurociência, que não é pouco complexo, é muito complexo, mas a psicologia ficou um negócio mais complexo ainda, né? Mas a minha ideia é a gente recortar uma partezinha da psicologia. A psicologia tem várias áreas, várias ênfases muito interessantes. Para quem gosta desses assuntos, né, de como que os ambientes nos impactam, precisa também entrar um pouco em psicologia ambiental. Ela nos dá muitas informações, inclusive tem muitos estudos que hoje a neurociência está conseguindo explicar, mas que a psicologia ambiental já trazia como evidência lá nos anos 70, anos 80, que foi quando deu o boom da psicologia ambiental. Então tem várias evidências que a gente pode sim usar para projetos. Entre elas eu trago aqui Roger Ulrich, que é o grande nome psicólogo que conseguiu fazer os primeiros estudos sobre como que os ambientes naturais melhoravam o bem-estar e a saúde de pacientes em hospitais. Então tem uma pesquisa que é de 84, que ali foi o start para começar a se falar sobre isso. Inclusive gente, é um conceito que hoje está sendo muito bem desenvolvido e que se chama Healing Spaces. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas são espaços que curam. Existe uma autora maravilhosa que se chama Stan Stanback, ela é médica, pesquisadora de Harvard, traz também muita evidência sobre esse tema. Esse é um tema que já está no Brasil, inclusive. O pessoal do Hospital Albert Einstein tem um departamento que trata, inclusive, sobre este assunto, Healing Spaces, de espaços que cura, para começar a realmente ter essa clareza de como que os ambientes físicos podem auxiliar na cura das pessoas. E é um pouquinho por aí, então, né, dando esse destaque na live de hoje para a psicologia, eu dou um destaque ainda maior para a psicologia positiva, que tem exatamente a ver com esse conceito que eu falei anteriormente do florescimento, né, que é a gente não só olhar para as dores, para o sofrimento, para a dificuldade, que isso foi por muitos anos, né, uma busca da psicologia de tentar evitar o sofrimento de um ser humano. Mas a psicologia positiva, ela vem no sentido de vamos olhar para os pontos positivos. Vamos olhar de como que a gente pode fazer a pessoa viver melhor, mais feliz, de uma maneira mais saudável.
E esse conceito, que na verdade é recente, ele vem junto com uma mudança de paradigma mesmo na saúde em geral. Então, até pouco tempo atrás, a gente falava muito mais de doenças, né? E os remédios, e a gente tem uma indústria farmacêutica violenta e muito forte, que se preocupa muito mais com os remédios e que precisa vender remédios, e por isso que a gente deve, segundo a indústria, focar nas doenças, né? Do que auxiliar a população, a humanidade, a trazer alternativas para a gente promover saúde. E daí, a partir de promoção de saúde ou de promoção de bem-estar, a gente vai estar também prevenindo doenças. E essa forma de enxergar as coisas, eu lembro quando eu estudei na Alemanha, gente, a minha formação em ambientes corporativos, que é uma área que eu amo e que eu decidi me especializar. Logo depois que eu me formei em arquitetura, eu me especializei em arquitetura de interiores aqui no Brasil, e daí depois eu saí do Brasil, fui para a Alemanha estudar arquitetura corporativa, então para fazer sedes de empresas. E gente, naquela época, tá? Isso foi 2013, 2014, foi a minha primeira certificação lá. Eu lembro que eu já achava estranho o quanto que para eles falar de prevenção era algo muito natural. Era assim, era aquela coisa que era inadmissível você colocar uma cadeira para um profissional num escritório que não tem assim o mínimo para garantir a postura dele de uma maneira ergonômica. Era inadmissível, não existe isso, não existe, eu vou comprar uma cadeira mais baratinha para economizar. Não existe. É tão claro para eles que se eu colocar uma cadeira que não segue as normas ergonômicas, no Brasil temos muitas vigentes, inclusive, tá? Pouca gente sabe disso, mas se eu colocar ali uma cadeira que não vai garantir essa saúde da pessoa, essa postura adequada, gente, a curto, médio prazo, esse profissional vai desenvolver uma hernia de disco ou vai desenvolver alguma outra lesão. Então, por que eu vou fazer isso? Eles previnem. Isso é falar de prevenção. E isso é uma mudança de consciência absurda, né? E talvez no nosso país a gente tem que passar por uma pandemia mesmo do jeito que passamos, infelizmente, para se dar conta de algumas coisas, que a gente precisa sim falar em prevenção, a gente precisa falar sim em promoção de bem-estar, em promoção de saúde. Faz sentido isso pra vocês, gente? Tô aqui falando muito sozinho. Vanessa Franto, você está aqui, que coisa boa, que saudades tuas. Eu lembro que a Vanessa falou, Pri, a gente tem que fazer uns talks aí pra falar de ambientes corporativos. Vamos, Vanessa, tu não quer entrar na live aqui comigo agora? Acabou de entrar. Me avisa se tu topa entrar aqui também no vídeo pra gente conversar um pouquinho. Tô levantando a bandeira aí para promoção de ambientes que realmente tem impacto positivo nas pessoas. Temos que ter muito cuidado para mexer com memórias, por exemplo, de trazer à tona coisas difíceis para o cliente lidar e fica complicado. Exatamente, né, Ana? Eu acho que no momento em que a gente começa a tocar em assuntos que não fazem parte do nosso escopo, caramba, daqui a pouco a gente tá abrindo coisas aí que não tem como resolver, né? Não a gente. Então esse é o grande risco. Vejo que tá tudo muito ligado com a educação também. Perfeito, Ana? Com educação e com nível de consciência. Nível de consciência. E daí até puxando, eu acho que a Daiane comentou antes, né, de como que o cliente às vezes nos enxerga. Tem clientes que talvez não devem ser os nossos clientes neste momento, porque estão em outros níveis de consciência. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Não é todo mundo que tá alinhado na mesma página. E isso é importante a gente saber. Então, talvez vai ter clientes que não serão os nossos clientes mesmo, porque não estão alinhados. Pedi pra te ouvir um pouquinho. Amada, que saudade! Vanessa, eu vou depois entrar em contato contigo, eu tive uma ideia agora aqui. Bom, então vamos lá, gente. Então a gente falou de, né, comecei contextualizando
o que é a questão do florescimento, e esse é um termo que vem do Martin Seligman, então muito para nos mostrar que agora é um momento que não é mais só para a gente olhar para o sofrimento, para a dor, a gente precisa promover saúde, a gente precisa promover bem-estar, que isso está muito alinhado com toda essa mudança de consciência e essa mudança de paradigma, essa quebra de paradigma mesmo que a gente tem visto na área da saúde em geral, inclusive sendo influenciada pela questão da pandemia. Então a gente precisa começar a olhar de que forma que na nossa vida, na vida dos nossos clientes, a gente pode ser um agente para promover saúde. E como fazer isso através do ambiente físico de um escritório? Vejam só como a gente não pode pegar essas coisas aí e trazer para nossa área e deixar tudo mais estratégico, tudo mais interessante. E esse foi o tema, então, que eu abordei nessa apresentação, então que eu fiz para a Marelli, pela primeira vez, trouxe o assunto da psicologia positiva, então de que forma que a gente pode criar um ambiente para incentivar este florescimento dos profissionais. Por que isso, gente? Porque no momento em que uma empresa tem profissionais, então, que estão ali promovendo as suas saúdes individuais, né? Não estão simplesmente evitando uma doença ou simplesmente evitando um sofrimento, mas estão promovendo saúde, gente, todo mundo ganha. A empresa ganha, porque esse profissional vai se sentir muito melhor e vai trabalhar, né, muito mais bem disposto, muito mais saudável, e obviamente vai performar melhor. A gente vai ganhar enquanto profissional que projeta esses ambientes, porque a gente vai poder projetar pensando muito mais no bem-estar das pessoas, e isso é muito maravilhoso quando você faz um ambiente que você sabe que de fato vai ter um impacto positivo, né? A gente percebe o quanto o nosso trabalho, então, ele passa a ser muito importante e a responsabilidade, obviamente, vai aumentar, mas eu acho que é muito mais gratificante você fazer um projeto que não é só uma capa de revista, mas que é um projeto que realmente impacta na saúde das pessoas, né? E por outro lado, o próprio profissional também ganha, porque ele vai estar num ambiente que vai ajudar ele a promover o bem-estar dele. E daí a questão é como fazer isso. Como fazer isso. E eu gosto muito de estudar, então, esses teóricos, porque não deixa de ser teóricos quando a gente chega nesses grandes pesquisadores, mas tentando trazer ao máximo isso para a prática. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Martin Seligman, então, o primeiro livro foi esse aqui, o Felicidade Autêntica. Em 2002 ele publicou esse livro, aonde ele queria buscar, então, o que é a felicidade, como promover a felicidade de um ser humano. E para ele, neste momento, ele falava muito em níveis de satisfação com a vida. Então, de você poder avaliar, inclusive tem escalas aqui que te ajudam a fazer isso, o quanto você está satisfeito com a vida que você tem neste momento. Mas daí, uns anos depois, então aproximadamente uns 10 anos depois, ele aprimora, então, este método e ele chega, então, na teoria do bem-estar, que é a teoria do florescimento, que é o que está descrito, então, neste outro livro, Florescer, que eu já mostrei aqui para vocês. Florescer, uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar. E daí, neste livro do florescimento, do florescer, ele traz a teoria que ele chama de teoria PERMA. Quem aqui assistiu, não sei se a Aninha eu sei que assistiu, né, a palestra que eu fiz então lá para Marelli, eu falei em cada um desses pontos da teoria PERMA. A gente tem ainda 20 minutinhos aqui de live, eu queria passar para vocês ao menos uma geral de cada um destes. Se a gente vai ler a palavra PERMA, a gente vê que a gente está falando de uma palavra que tem 5 letras, P-E-R-M-A, legal? Cada uma dessas letras significa um conceito. E aí, nós vamos passar por esses 5, que eu queria que vocês tivessem clareza todos aqui quais são. E aí, olhem que interessante, uma aluna do Martin Seligman, da Universidade de Pensilvânia, faz uma proposta de incluir mais um pilar aí, não só os 5, mas a gente inclui um 6º. Então eu quero ver, tem um monte de gente que disse que assistiu aí, ai que bom. Então agora vem o nosso quiz, quero ver quem prestou atenção pra gente se lembrar o que significa cada um desses 5 pilares da teoria PERMA e qual é o 6º, que é uma provocação de uma aluna de Martin Seligman. Então vamos ver quem é que vai ser o primeiro aí que vai escrever aqui nesta live.
Eu vou dar muitos parabéns e elogios. O que significa a letra P da teoria PERMA? Alguém lembra o que é a letra P? Cada uma dessas letras é a letra inicial de uma palavra, então que representa este pilar, que segundo Martin Seligman diz que se a gente desenvolver na nossa vida esses 5 pilares, a gente vai conseguir entrar em um estado de florescimento. Então, vamos ver quem é que vai colocar aí a letra P. Lembrando que essas letras, elas significam conceitos em inglês. Então, talvez tenha esse desafio aí do idioma também, que a gente vai, mais rapidinho a gente vai. Olha, muito bem, já tem gente colocando ali, Ana Lazarotto, emoções positivas, a Amanda também, muito bem, positive emotions, muito bom, muito bom. Então, o primeiro pilar desta teoria, então, que é a teoria do bem-estar, a letra P, da palavra PERMA, a letra P, significa positive emotions, emoções positivas. Então, segundo Martin Seligman, na nossa vida, não adianta a gente ficar pensando nas coisas que já passou, naquelas emoções negativas. A gente precisa promover na nossa vida emoções positivas. E aí, vamos entender o que são as emoções e o que é um sentimento. Ou o que são os sentimentos. As emoções, e daí tem um outro autor que é maravilhoso, tá? Que é Antônio Damasio, e daí eu vou puxar a neurociência. Olha como tá tudo integrado, tá? Então a gente tá falando de conceitos de psicologia, mas a gente puxa a neurociência para explicar e entender um pouquinho melhor o que é cada um desses itens. Se a gente vai ver o que são as emoções que são fundamentais para nossa sobrevivência, ela é um reflexo do nosso corpo sobre os estímulos externos. Então, estímulos externos e estímulos dos nossos pensamentos, tá? Sobre um estímulo. Então, no momento em que a gente tem um estímulo, e aqui eu vou pegar um exemplo do estímulo externo, porque a gente tá aqui falando de ambiente, então que pode ser um aroma. Eu senti, então, um cheiro, foi um estímulo externo, né? As minhas vias sensoriais captaram essa informação e levaram para o meu sistema nervoso. No momento em que, especialmente o olfato aqui, já que eu peguei esse exemplo, ele é, de todos os sentidos, ele é o único que entra direto para o nosso sistema límbico, que está ali pertinho do hipocampo, onde estão todos os meus registros de memórias. No momento em que essa informação, esse registro entra, então, para o meu organismo, para o meu sistema nervoso, ele vai criar as suas conexões. Então, eu já posso sentir um cheiro e lembrar da casa da minha avó. E rapidamente, de uma maneira inconsciente, eu já vou disparar uma emoção em relação a isso. E essa emoção, né, na verdade não existe uma emoção positiva ou negativa, é uma emoção de uma valência positiva ou uma valência negativa. Então eu posso rapidamente, eu lembro da casa da minha avó, eu rapidamente já vou começar a ter emoções de valência positiva, porque vai me trazer uma saudade e um momento muito gostoso, vários momentos muito gostosos que eu vivi com ela. Então, isso é inconsciente, isso é emoção. O que acontece daí depois? No momento em que eu começo a racionalizar sobre isso se transforma em um sentimento, que daí pode vir a saudade, né? Pode ser um sentimento de saudade. Então, é uma emoção inconsciente, que é muito rápida, que acontece, e o meu corpo responde a essa emoção, e é por isso que às vezes, e a gente brinca que o nosso corpo fala, a gente é que não presta muita atenção nisso. Mas se você, sei lá, tá vivendo uma situação e dá aquele frio na barriga, aquela coisa, é uma forma que teu cérebro, que teu organismo tá respondendo a uma emoção inconsciente. O que é esse frio na barriga? E daí no momento que você começa a identificar, sente o frio na barriga, tá, agora traz pra consciência ele, e daí você vai despertar um sentimento a partir disso. Então, qual é o ponto só que eu quis esclarecer a diferença de emoção e sentimento? Porque é muito arriscado e é muito fácil a gente estar criando ambientes que despertem emoções de valência negativa. As pessoas estão recebendo essas emoções inconscientemente e elas nem se dão conta de que o ambiente tem a ver com isso. Então, esse é o grande risco que a gente pode estar causando aí para os nossos usuários. E daqui a pouco, que exemplo de risco que pode ser esse no ambiente corporativo? Gente, hoje mesmo, eu estava aqui analisando um projeto, o principal ponto era a questão de ruído. Então,
Ruído é algo que muito rapidamente, inconscientemente, eu posso estar provocando uma emoção de valência negativa em uma pessoa sem ela se dar conta. Então, é por isso que daí a gente precisa olhar para os espaços e olhar para as pessoas e ver de que forma que eu posso criar, mesmo que inconscientemente, emoções de valência positiva. E para isso, para fazer isso, eu preciso conhecer as pessoas. Eu preciso saber para quem eu estou projetando. Eu preciso ter um briefing super profundo para conseguir realmente mexer daqui a pouco através de um aroma, numa memória positiva, que daí já vai despertar uma emoção positiva nas pessoas, entendeu? Então, depois assistam lá a gravação da Palestra Amarela, que eu falei um pouquinho sobre uma das variáveis ambientais que a gente tem hoje. Daí aqui entra muito o estudo da neuroarquitetura, tá? Pra gente entender sobre emoções, a gente pode e deve usar muitos estudos da neurociência. Então, na palestra que eu fiz para a Amarela, eu trouxe o exemplo das formas. Hoje existem estudos científicos que demonstram, sim, que as formas dos ambientes ou as formas de mobiliários podem sim nos impactar, inclusive na ativação de uma área do cérebro que se chama amígdala cerebral. Existem algumas pesquisas que demonstram isso, que é justamente aquela área que quando é ativada tem a ver com a nossa resposta a uma situação de perigo, de sobrevivência, né? De lutar ou fugir. Então, talvez eu possa estar tendo um estímulo externo que está me disparando uma informação que chega no meu sistema nervoso e inconscientemente eu estou tendo uma resposta a uma emoção negativa, que pode ser o meu batimento cardíaco acelerado, que pode ser eu começo a transpirar e eu não me dou conta. Isso tudo é inconsciente. Então é esse o cuidado que a gente precisa ter. Tá claro? Então é identificar no ambiente quais os elementos que eu posso trabalhar para despertar emoções positivas nas pessoas. Emoções de valência positiva nas pessoas. Então esse foi o primeiro ponto, Positive Emotions. Quero ver quem é que vai dizer qual foi o segundo. Então, PERMA, a letra E. E significa o quê? Qual que é o pilar da letra E? Gente, olhem só, isso aqui tudo eu tinha escrito para essa palestra aqui. E esse material, eu compilei ele todo e fiz bem bonitinho, diagramei ele bem bonitinho num e-book aí, que eu vou compartilhar depois com vocês. Engajamento, Adri maravilhosa, Ana também, muito bem. Segundo pilar, então, E de engajamento. E daí engajamento, quando a gente vai ler vários autores falando sobre isso, é o que toda uma empresa quer, né? Profissionais engajados, que vistam a camisa. E vamos pensar, gente, na nossa vida, né? Em que momentos que você realmente se engajou com algo, seja com uma empresa, ou seja com uma atividade? Sabe quando você mergulha numa atividade assim e perde a noção do tempo? É porque você está muito engajado com aquilo, você está muito concentrado com aquilo. Então vamos tentar pensar na gente primeiro. É sempre mais legal do que a gente querer trazer conceitos para os nossos clientes, né? Arquiteta Verônica, deixa eu só ler a tua pergunta. Dê um exemplo de um projeto que você fez que causou uma emoção no cliente. Que causou esta emoção no cliente. Bom, os projetos que a gente desenvolve hoje, eles são incluindo as 7 variáveis ambientais, Verônica, que justamente tem esse objetivo de causar essas emoções de valência positiva. Então, o que a gente faz? Em cada uma dessas variáveis, são 7 que a gente tem hoje na metodologia da NeuroArc, a gente trabalha baseado em evidências científicas para cada cliente. Então eu dei o exemplo agora desse cliente corporativo, que a gente está fazendo uma pesquisa de pós-ocupação. Então já foi executado o projeto e a gente está voltando lá para medir como que esse ambiente está impactando em cada uma dessas 7 variáveis ambientais. E uma das coisas que a gente pede, e daí a gente consegue identificar se a gente está de fato impactando de uma forma positiva, é quando a gente pede para eles trazerem as memórias deles. Então a gente tem um questionário que a gente aplica daí com esses colaboradores, onde eles seguem um roteiro, nesse caso específico, tá? A gente personalizou isso, até porque a gente tem uma ferramenta de trabalho para isso que se chama EAPA, Escala de Autopercepção dos Ambientes. Então o colaborador ele vai lá no ambiente, ele segue as nossas instruções, de onde que ele vai sentar, para onde ele vai olhar, e ele vai descrever como que cada uma dessas 7 variáveis está impactando ele naquele momento. E uma das perguntas que a gente faz é:
isso te lembra algo? Ou essa forma te lembra algo? Esse aroma te lembra algo? Só aí tu já consegue captar muita informação se tu tá impactando de uma forma positiva ou não, dependendo do tipo de lembrança que eles têm. Então é bem interessante isso, porque, e claro, daí eles avaliam, eles pontuam qual é a escala geral, e daí a gente faz uma pergunta geral, tá? De uma maneira geral, o que nota você dá para a questão da iluminação? E daí daí você consegue ver pela escala, né? Pela autopercepção dele, se tá mais na valência positiva ou mais na negativa, tá? E daí nesse caso desse cliente, a gente já tinha feito um estudo prévio, então o projeto foi desenvolvido a partir desse estudo prévio que a gente fez com hipóteses. Bom, para este perfil, para este público, a gente acredita que essa variável deve ser trabalhada assim, essa deve ser trabalhada dessa forma, dessa forma, dessa forma. E daí, a partir disso, foi desenvolvido o projeto arquitetônico, foi uma empresa parceira, um escritório de arquitetura que desenvolveu, e depois a gente está voltando agora para avaliar. Então é muito legal quando você consegue, e essa é uma super sugestão aí, para quem está desenvolvendo projetos nesse momento, procura separar. É muito difícil. Vamos lá. Deixa eu ver se eu me explico bem. A experiência da pessoa está acontecendo a todo momento, com todos os sentidos envolvidos, com todas as variáveis envolvidas, porque ela está imersa no ambiente. Mas, para a gente criar um projeto, é mais estratégico a gente separar cada um desses elementos, para daí sim buscar evidências e hipóteses para cada um deles e daí inserir no ambiente. É um método que para nós tem funcionado melhor, tá? Nossa, super parênteses aqui que eu fiz, mas adorei tua pergunta. Depois me disse se eu te respondi. Jesus. Bom, vamos lá, gente. Então, o 2 é engajamento, que toda empresa quer engajamento. E daí a Aninha já botou ali flow. Esse é um ponto muito legal. Gente, esse é um conceito maravilhoso. Porque vários autores, o que eles definem para eu ter um colaborador engajado? Eu preciso... ele precisa no mínimo estar feliz, né? Porque se ele não estiver feliz, se ele estiver de mal com a vida, não vai ter como estar engajado. Então, só que a gente sabe que estar feliz, né, é o resultado de toda essa teoria. Mas uma outra forma da gente mensurar se a pessoa está engajada é a forma com que ela se dedica às atividades. E aí existe um conceito que se chama estado de flow. Não sei se alguém aí já ouviu falar sobre isso, quem já assistiu a palestra provavelmente, mas existe já bastante estudo sobre isso, que é aquele estado, minha gente, que a gente baixa a cabeça e você começa a trabalhar ou começa a fazer um hobby ou qualquer atividade que te dá prazer. Primeiro, ela tem que te dar prazer. Segundo, ela tem que ter um nível de desafio, não pode ser assim quer ver assim, assistir uma série no Netflix. Pra mim, dependendo da série, me dá prazer assistir. Mas eu tô ali num estado, eu não tô me desafiando nada, eu tô simplesmente absorvendo uma informação. Então, isso não é entrar no estado de flow, maratonar numa série, não é entrar no estado de flow. A não ser que essa série te provoque. Agora, se eu tô... Daqui a pouco, quando eu monto aula, eu entro em estado de flow. É muito natural pra mim entrar em estado de flow montando aula, porque quando eu vejo já passou muitas horas, eu tô completamente imersa, esqueço de comer, esqueço de ir no banheiro, esqueço de várias coisas. Então, é isso. Quando você entra nesse estado em que você tá num nível de desafio, tá 100% dedicada, focada ali, e você perde a noção do tempo, provavelmente você tá entrando em estado de flow. Isso para uma empresa é muito bom, que colaboradores entram em estado de flow, porque daí eles vão conseguir de fato estar engajados com as atividades que têm que ser feitas. E a boa notícia, e a notícia muito boa, na verdade, é que o estado de flow a gente consegue auxiliar as pessoas a entrarem em um estado de flow através do ambiente físico. E como que a gente faz isso? Eliminando distrações e oferecendo esses espaços mais privados nos escritórios, tá? Então,
A gente precisa, na hora de pensar no layout do escritório, entender muito claramente quais são as atividades que as pessoas têm para fazer. E eu tenho certeza que quem é arquiteto e designer tem clareza sobre isso, entender a rotina das pessoas, entender as atividades. Mas aí a gente precisa realmente se dedicar um pouquinho mais na questão das atividades e ver de que forma que ela pode entrar em um estado de flow executando essas atividades. Então, se eu digo que para mim é um grande desafio, uma grande motivação montar uma aula e eu facilmente entro em estado de flow, eu só consigo fazer isso porque eu tô num ambiente adequado, com uma cadeira adequada, com uma acústica, um ambiente silencioso, um espaço que eu tenha privacidade. Porque se eu tivesse numa cadeira que me dá dor, ou se eu tivesse num ambiente que eu vou me distrair com ruído, ou que tem pessoas conversando, muito provavelmente, por mais que eu queira, eu não vou conseguir entrar no estado de flow. Porque eu tenho esse excesso de distrações no ambiente. Então, quando a gente fala em criar um ambiente para entrar no estado de flow, a gente está falando em eliminar essas distrações, logicamente baseado e de uma forma muito personalizada nas atividades que as pessoas precisam fazer. Faz sentido? Estou estudando sobre esse assunto para um projeto de pesquisa de mestrado. Que legal, é um assunto que tem muito interesse. Adorei a sua resposta, que bom. Amanda, não sei se tu conhece, Verônica, a NeuroArc Academy, que é a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. Eu sou também cofundadora lá. E é lá que a gente desenvolveu essa metodologia que eu te falei, das 7 variáveis ambientais. Então, se tu quiser entrar lá depois, o meu trabalho, o meu TCC foi da pós em neurociência, foi sobre esse assunto. E a gente está aprovando essa ferramenta em breve, gente. Aliás, quem trabalha aqui com corporativo, gente, vocês precisam usar essa ferramenta. Isso dá um outro patamar para os nossos projetos. Não é mais eu acho, entendeu? É uma ferramenta que os profissionais das empresas podem usar para criar uma escala de autopercepção dos ambientes onde eles trabalham. E daí, a partir desses dados, a gente consegue elaborar um briefing bem profundo, assim como depois numa pesquisa de pós-ocupação a gente consegue comparar os dados. É incrível. Por que eu falei em breve? Porque hoje somente os nossos alunos da NeuroArc têm acesso a essa ferramenta, mas a gente já está desenvolvendo um aplicativo, tá? E em breve vocês vão saber mais sobre isso, porque o grande lance dessa ferramenta é você personalizar ela para o teu cliente. Então, a gente está já com um grupo do pessoal da área de programação para desenvolver isso. Inclusive, essa ferramenta ela foi não só validada, mas selecionada para ser apresentada na Conferência Internacional de Neurociência e Arquitetura, que vai acontecer agora em setembro. Então, é uma grande novidade aí da NeuroArc nesse ano, o desenvolvimento dessa ferramenta que tem essa base científica. Então, ela é muito útil. Bom, PER. Qual que era o R? O que significa na palavra perma, o que significa a letra R? Vamos ver quem é que vai botar aí. Que lindo, assim, que bom. Irei seguir precisar ouvir suas experiências. Ah, coisa boa, claro, Verônica, vamos trocar. Aqui eu tô no perfil da qualidade corporativa, que eu amo o mercado corporativo. E a qualidade corporativa, ela se dedica muito a compartilhar conteúdos pra gente conseguir criar ambientes de trabalho aí mais saudáveis e humanos, tá? Relacionamentos, muito bem, Ana Lazarotto, Adri, nossa, vocês aqui, ó, feras! Relacionamentos e não vivemos sem, né? Porque somos seres humanos. Então, ser humano é sim ser social. Isolamento faz mal, sim. Isolamento físico faz mal, sim. E talvez até lembrando do congresso do Brain que eu assisti esse final de semana, também foi falado um pouquinho sobre isso, que a questão do isolamento está muito ligada à questão da saúde mental, né? Então as pessoas que realmente se isolaram fisicamente também, porque pela nossa biologia a gente precisa do contato físico também, mas aquelas pessoas então que vivenciaram a palavrinha solidão, né? Realmente tiveram aí um impacto na sua saúde mental. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. A gente precisa se relacionar, a gente precisa
cultivar na nossa vida, e a ideia do Celiman é aqui, cultivar relacionamentos saudáveis. Ou seja, não é se relacionar com qualquer um, ou seja, é promover saúde nos relacionamentos, né? E a gente sabe que isso às vezes pode ser um pouco desafiador, por isso que, especialmente no ambiente de trabalho, no momento em que uma empresa consegue criar amigos e não só colegas de trabalho, mas quando começa a existir a questão da amizade entre os grupos das empresas, entre os profissionais, a gente está sim promovendo então relacionamentos mais saudáveis que têm muitos benefícios. E daí como é que a gente conecta relacionamentos com o ambiente físico, gente? Vocês vão ver quando assistirem ali a palestra que eu fiz, eu trago muito essa questão conectando com o tipo de ambiente. Por que isso? O tipo de layout de um ambiente. Por que isso? Se eu tenho um escritório daqueles bem tradicional, como existia uns anos atrás, até teve uma empresa que a gente pegou uma vez que era bem formato sala de aula, sabe? Que era uma mesa atrás da outra, assim, ninguém se enxergava, era bem escola mesmo, assim. E é óbvio que se eu não enxergo os meus colegas, talvez não vai nem existir uma vontade de eu conversar com eles. E no momento em que você dispõe essas mesas de uma forma diferente, onde as pessoas possam se enxergar mais, estar mais próximas delas, talvez vai despertar mais a vontade delas se comunicarem mais, delas trocarem mais, né? Então são pequenos estímulos que a gente pode ir fazendo através de um ambiente físico. Então aqui eu dei o exemplo do layout de mesas. Mas a gente pode criar também dentro dos escritórios, e cada vez mais a gente vê isso, as áreas colaborativas. Ou seja, são espaços, são áreas específicas para as pessoas colaborarem, para as pessoas trocarem, onde eu vou ter um mobiliário que vai me oferecer esses estímulos. Então eu vou ter poltronas que vão estar em círculos ou vão estar umas frente às outras. Eu vou ter, talvez dependendo da atividade, sei lá, um espaço que vai ter um painel onde elas vão escrever, elas vão trocar, elas vão colaborar. Então, obviamente, vai depender da atividade que elas precisam executar, mas ter estes ambientes, né, seja setorizado por paredes, ou seja, dimensionados a partir de próprio mobiliário, é muito interessante da gente conseguir trazer esses momentos de troca e interação para os escritórios. Especialmente nesse momento que a gente está refletindo em como serão os escritórios pós-pandemia, né? Já que muitas empresas hoje estão optando por redução de metro quadrado, que tipo de atividade que realmente vai ser necessária nos escritórios para fazer com que o profissional se desloque até esse ambiente físico? Se é para ele trabalhar sozinho, ele trabalha em casa, né? Isso é o modelo híbrido. Agora, no momento em que é para trocar, para colaborar com outras pessoas, muito bem, então vem para o escritório. Então a gente acredita muito que esses novos modelos de escritório, para este modelo de trabalho híbrido, muito provavelmente serão espaços que vão estimular essas trocas, muito provavelmente serão espaços que vão estimular esses relacionamentos, especialmente os relacionamentos saudáveis, né? E aliás, esse também é um dos desafios que a gente tem visto já como uma consequência da pandemia. As pessoas agora remotamente, né, que estão remotas, fazendo reuniões só por Zoom, aonde não tem mais aquele momento do cafezinho informal, né, do perguntar, e aí, como é que foi teu final de semana, e já emendar em algum outro assunto. Todas essas conversas informais que aconteciam às vezes antes de uma reunião, ou depois de uma reunião, ou num encontro num corredor, eram também pequenas, né, pequenas estratégias ou pequenos incentivos para daqui a pouco criar uma amizade ou fortalecer um relacionamento, ou inclusive às vezes para auxiliar na promoção de alguém dentro da empresa, né? Então, esse tipo de networking que acontecia naturalmente nos espaços físicos dos escritórios, querendo ou não, se perdeu muito agora com só reuniões online, onde você entra no horário da reunião e depois já vai sair, porque em seguida já tem outra reunião. Então, se perdeu um pouco ao longo da pandemia, ao menos é o que a gente vê com os clientes, e eu sinto também com o meu time e com os nossos clientes, esses momentos informais que despertavam esses relacionamentos, né? Então, criar esses espaços que provoquem esses encontros é interessante. Gente, já é 8 da noite, eu tô recém no R. Vamos lá rapidinho, o que era o M do PERMA? O que era o M? Essa já tá mais difícil. O que era o M e o que era o A? Vamos já fazer as duas últimas. Vamos ver quem é que sabe. M e A.
Este impacto ainda terá reflexo durante um certo tempo nas doenças mentais, infelizmente. Pois é, né, Aninha? Muita coisa. Isso até lá no Brain eles falaram, sabe? Porque os impactos que eles mensuraram, as pesquisas que eu vi que eles apresentaram foram até mais ou menos outubro do ano passado. Porque desenvolver pesquisas também leva tempo, né? Até ser publicado, enfim. E o grande lance que eles falaram é que existiu um primeiro impacto da pandemia, impacto imediato, e depois as pessoas meio que se acostumaram. Só que agora, depois de um longo período, tá tendo um novo tipo de impacto, né? Adorei que tem um monte de gente escrevendo, Meaning, sentido, M de meaning, ótimo. E o A, que daí é a nossa última letra, accomplishment, que significa, na verdade, realização. Então vamos falar o que é meaning. Meaning vem de sentido ou de significado. Então, lembrando que lembrando que o Seligman, ele fala desses pilares, então, como pilares para a gente desenvolver na nossa vida, para chegar nessa fórmula do bem-estar aí. E o que é desenvolver sentido? O que é desenvolver significado na vida, né? Especialmente no trabalho, que é o que a gente está falando aqui. Isso tem muito a ver, isso é muito profundo, isso tem muito a ver com propósito no trabalho. Por que eu faço o que eu faço? E quando um colaborador tem clareza que o que ele está fazendo ali tem um impacto mais profundo, faz parte do propósito de vida dele, todo mundo sai ganhando. Gente, eu realmente espero que quem está aqui hoje consiga dizer com segurança, putz, o que eu faço é o meu propósito, é o que eu amo, porque no momento em que tu vive isso, que tu sabe, né, eu tô aqui, são 8 da noite, amanhã eu vou pegar um voo cedinho, nem fiz minha mala ainda, tenho que montar uma palestra, mas eu tô aqui com vocês e eu tô 100% entregue aqui, porque isso que eu tô fazendo faz parte do meu propósito. Eu amo fazer isso. Então, no momento em que a gente começa a realmente identificar e a trabalhar com algo que está alinhado com o que a gente acredita, que está alinhado com o nosso significado do trabalho, da vida, que tem a ver com o legado, né? O quanto eu vou me dedicar aqui, o legado que eu vou deixar a partir disso, caramba, isso muda toda a história, isso te põe num outro patamar. E é óbvio que isso faz sentido no bem-estar, né? E de que forma que uma empresa pode ajudar as pessoas que trabalham ali a identificarem o seu propósito. E mais, conectar a empresa ao propósito de um profissional. Ou conectar a empresa ao significado do trabalho de um profissional. Porque daí precisa existir coerência. Então vocês vão ver, até na palestra que eu fiz para a Marelli, falei muito sobre isso. Precisa existir coerência. Precisa existir coerência do propósito de um profissional com o propósito de uma empresa. Com o ambiente físico de uma empresa. Com tudo que está relacionado. Aí sim, quando tiver um alinhamento de tudo isso, putz, aí a pessoa está no lugar certo, na empresa certa, trabalhando no ambiente que vai favorecer isso. Entende? Então a gente precisa falar em coerência. E para falar em coerência, uma das formas que a gente consegue fazer isso, enquanto profissionais, arquitetos e designers, e ajudar inclusive as empresas nesse processo, é a gente fazer uma avaliação muito profunda lá no início do projeto. Isso existem também metodologias, inclusive aqui na Qualidade Corporativa a gente tem um curso que é específico de projetos para ambiente de trabalho, é um curso com uma certificação alemã. Inclusive eu sei que tem várias pessoas aqui que já fizeram esse curso. A gente abriu a última turma do ano, são só 15 vagas. Se alguém quiser participar deste curso, entre em contato logo, nos envia inbox aqui, ou se não, eu acho que no link tem o link deste curso, onde a gente apresenta essa forma de fazer essas entrevistas com as pessoas, pra gente realmente identificar qual que é o significado, qual que é o propósito daquela pessoa e ver se isso está alinhado com o propósito da empresa. E daí no momento em que isso aqui está alinhado, a gente cria um ambiente coerente com isso tudo. Entendeu? Daí não tem mais aquela questão de que vamos fazer uma salinha com os puffs coloridos porque tá na moda fazer um ambiente estilo Google. Não tem mais essa de moda. É fazer o que é coerente para aquela empresa e para aquelas pessoas.
Eu sou completamente contra moda ou completamente contra a receita de bolo. Não vem me dizer que agora todo o ambiente tem que ser assim, ambiente aberto, com mesa compartilhada. Caramba, talvez não vai ser, porque talvez não vai ter pessoas que não vão se adaptar a isso ou que não vai fazer parte do propósito delas, um ambiente assim, assim como empresas que talvez tenham uma cultura que não é alinhada a isso. Então a gente precisa ter muito cuidado e muita sensibilidade para não sair criando rótulos, né? Agora, pós-pandemia, toda empresa vai ter que ser assim. Talvez não. De novo, né? Aquilo que a gente falou no início, níveis de consciência. Talvez a empresa está num outro momento, precisa de um ambiente diferente, entendem? Ai, que bom, a Daiane disse que também não. É isso, a gente precisa, enquanto profissional, a gente precisa se posicionar e ser flexível para entender qual é o momento daquela empresa, qual é o momento daqueles profissionais, e daí sim fazer um ambiente coerente com isso. E mais, sem julgamento. Quantos projetos de empresas que eu já fiz que definitivamente não era um ambiente para mim, mas estava alinhado com a cultura e com as expectativas daquelas pessoas. E isso é exercitar a empatia. Isso é a gente tirar o nosso, baixar ego, baixar pré-julgamento e realmente se botar no lugar daquelas pessoas, no lugar daquela empresa, com a realidade daquela empresa, o momento daquela empresa e fazer um ambiente coerente com aquilo, com aquelas pessoas. Tem que respeitar a identidade, é exatamente isso. Sair de casa para um ambiente open space não é fácil. Nossa, Amanda, imagina essa transição agora, né? Essas pessoas que se acostumaram em casa e de repente tem que voltar. Ainda mais depois, é isso. E essa flexibilidade, gente, às vezes é a gente que tem que ajudar um empresário, porque não é nem às vezes nem um RH de uma empresa que sabe responder a tudo isso, né? Então é a gente fazer um trabalho em conjunto. E eu nunca vou esquecer uma vez um cliente que ele me disse assim: Priscila, tu não é só a nossa arquiteta, ele me falou assim, um cliente corporativo. Ele disse: tu não é só a nossa arquiteta, tu é a nossa parceira. E é isso que a gente tem que ser. No momento em que a gente é contratado por uma empresa, é o nosso papel ser parceiro e trabalhar em conjunto com ela para chegar nessa coerência, né? Bom, gente, eu já vou me encaminhando aqui pro final, porque senão... o último vocês já disseram, né? O A, accomplishment, que vem de realização, porque uma vida sem realização também não faz sentido, também não promove bem-estar, a gente tem que ver as nossas conquistas acontecerem. E a gente, enquanto ser humano, enquanto profissional, a gente precisa saber ter as nossas metas, chegar no final de uma meta, comemorar muito, né? Para depois seguir para uma nova meta. Então, a gente precisa desenvolver, incluir também nessa fórmula aí do bem-estar, né? Nessa teoria do bem-estar de Martin Seligman, a questão da gente ter realizações ao longo da nossa vida. É importante a gente olhar para trás e lembrar: olha tudo que eu já caminhei, né? Olha onde eu cheguei. É isso que dá motivação pra gente ir pra frente, né? Pra gente continuar seguindo. Então, de que forma que a gente pode criar um ambiente que incentive realizações? Um dos pontos que eu entendo, hoje falando de que às vezes uma meta ou um objetivo vai depender de uma mudança de hábito, uma das formas é a gente ver de que forma que o ambiente físico pode ser uma ferramenta para incentivar um novo hábito ou para incentivar uma nova forma de executar uma tarefa que vai alcançar um objetivo mais rápido, entendem? E daí, gente, nossa, quando a gente fala nisso, preparem-se, assim, se a gente começa a entrar num universo de estratégia mesmo, de pensar estrategicamente, tá? O que essa pessoa precisa executar e o que eu faço para esse ambiente oferecer gatilhos que às vezes inconscientemente vão ajudar ela a ter uma nova rotina ou a desenvolver um novo hábito. Exemplos que a gente pode dar, tá? A gente fala muito de âncora olfativa, por exemplo. E eu posso criar âncora de várias coisas, mas de todos os sentidos, como eu falei antes pra vocês, o olfato é o mais fácil de a gente influenciar. Então, eu posso criar uma associação neural de um aroma a uma determinada atividade.
E isso é rápido que a gente desenvolve. O nosso cérebrozinho ele é muito fofo, porque ele consegue se adaptar muito rapidamente. Então, se todo dia eu vou trabalhar e eu vou borrifar um aroma nesse ambiente, todo dia, então que eu começo a trabalhar, antes eu vou borrifar esse aroma no ambiente. Repete isso 1 mês. Gente, depois você vai sentir o cheiro, o teu cérebro já vai querer trabalhar. É impressionante. Isso é a gente fazer com que o ambiente nos ajude, né? Eu até brinquei, eu acho que não sei se foi na palestra da Marelli, onde é que eu falei a questão que também foi uma outra aluna, que uma vez me relatou, que ela e o marido, eles chegavam em casa, tinha um sofá com uma TV na frente, era esse o layout da sala deles. Então eles chegavam, os dois cansados, sentavam, se atiravam na frente da TV e, logicamente, se tem um sofá em frente a uma TV, logicamente tu já tá incentivando o teu corpo a ligar a TV e assistir uma televisão. E não a conversar e dialogar. E o que ela, como uma arquiteta muito estratégica, pensou? Peraí, eu quero ter um relacionamento melhor com meu marido, eu quero ter um espaço pra gente chegar e conversar e não simplesmente chegar os dois e ligar a TV. Então o que ela fez? Ela criou um outro ambiente na sala dela, onde tinha 2 poltronas super gostosas. Ela botou uma mesinha no centro, que é onde eles iriam botar as tacinhas de vinho. Então quando eles chegavam em casa, ela convidava, vamos sentar ali e tomar um vinho? E obviamente que isso passou a ser um novo hábito, chegar em casa e sentar, tomar um vinho e conversar. E obviamente que isso influencia no relacionamento. Entende? Então isso é olhar para o ambiente físico e ver estrategicamente, eu preciso mudar um hábito, eu preciso criar uma nova rotina, o que eu posso fazer de gatilho, o que eu posso botar de gatilho nesse ambiente para me auxiliar nisso. Ou, ao contrário, ver o que você está fazendo de hábito que não é saudável e que você pode fazer modificações no ambiente e quebrar isso. Então, gente, é muito legal, é muito legal. Ó, tem um âncora para o foco no trabalho, que legal. E para dormir. Rituais. A vida é feita de rituais, gente. Pelo amor de Deus, tenham isso. Eu tenho lá meu ritualzinho da noite, meu ritualzinho de acordar. Faço meu aeróbico hoje de manhã. Depois fiz a minha meditação. É isso. A gente acostuma o cérebro. Nosso cérebro ele é muito maleável. É lindo de ver isso. E a qualquer idade, tá? A gente faz isso. Qualquer idade. Isso chama neuroplasticidade. Qualquer idade. Bom, então falamos PERMA, né? P, Positive Emotions, E, Engagement, engajamento, P, R, Relationships, relacionamentos, M, Meaning, significado, e o A, Accomplishment, realização. Tô vendo aqui que já tem gente colocando, e a vitalidade, e o V da vitalidade, coisa boa que vocês lembram disso, por quê? Deixa eu até ver se eu leio o nome Ixi, mas agora não sei onde é que eu botei meu... Ah, tá aqui. O nome da aluna, uma aluna do Martin Seligman, da Universidade de Pensilvânia, questionou o Martin Seligman sobre esses 5 pilares. Ela acreditava que precisava, afinal, se a gente não tem saúde física, de que adianta desenvolver estes 5 pilares? E foi assim que veio para a discussão um 6º pilar, que é o V, de vitalidade. O nome desta aluna, Emília Zivotowskaia. E o que é a Emília? Na verdade, gente, até eu assisti recentemente uma aula da Carla Furtado, que é uma grande referência para mim na área da psicologia positiva, e ela estava trazendo os highlights do último Congresso Mundial da Psicologia Positiva, e que veio o assunto, afinal, o que essa aluna fez, né, com Martin Seligman. Ela mudou a teoria PERMA, e daí o que é importante a gente entender? A teoria PERMA, idealizada por Martin Seligman, publicada neste livro, e que inclusive é marca registrada. Essas 5 letrinhas, elas são uma marca registrada, a gente não tem como mexer de repente. Então, essa provocação da aluna do Seligman, que tomou essa proporção, né, internacional, e todo mundo começou a falar PERMA-V, é só uma provocação, é uma sugestão que, obviamente, quando a gente entende a lógica, faz total sentido.
né? Mas o registro oficial da teoria é PERMA, tá? É PERMA, essa é como a marca está registrada. Qual que é a proposta dessa aluna de Seligman? Ela diz que, puxa, se a gente fala em emoções positivas, legal, a gente fala em engajamento, importante, a gente fala em relacionamento, fundamental, a gente fala em significado, sim, a gente fala em realização, mas de que adianta desenvolver esses 5 pilares se a pessoa não estiver saudável, fisicamente falando? Se ela não tiver vitalidade. Isso faz total sentido se a gente pega outros grandes teóricos, né? A própria pirâmide de Maslow. Maslow estudou a hierarquia das necessidades humanas. E se a gente olha a pirâmide de Maslow, a base é saúde, é relacionada a questões fisiológicas de saúde. É sono, é alimentação, é a água que a gente ingere. Enfim, é a nossa vitalidade, né? É a nossa saúde física, especialmente. Então, eu super concordo com a aluna do Seligman que a gente não pode deixar a questão da saúde física de lado. E quando a gente fala em saúde física dentro de um escritório, de que a gente pode falar? Como que o ambiente pode estimular a saúde física das pessoas? Existe hoje, gente, uma série de normas de saúde e segurança que se preocupam exclusivamente para isso que a gente precisa cumprir no escritório. Então não é à toa que eu tenho uma norma de iluminação, né, para não ter nenhum tipo de prejuízo visual para uma pessoa. Não é à toa que eu tenho uma NBR de acústica, que é para garantir que não tenha nenhum tipo de desconforto acústico. Não é à toa que eu tenho uma série de NBRs para uma cadeira, para um mobiliário, para que a pessoa sente e possa trabalhar e utilizar esse mobiliário de uma forma saudável, né? Então já existe inúmeras normas que o mínimo que a gente tem a fazer é ter consciência delas e cumpri-las. Esse é o primeiro ponto. Então, na hora de projetar, a gente precisa, sim, olhar para todas essas NBR. Gente, e isso é um assunto muito sério. Muito sério, porque tem muito arquiteto e designer, e eu vejo isso nesse curso que eu falei para vocês de projetos para o ambiente de trabalho. A gente tem uma aula específica de normas e legislação, e é impressionante o quanto a gente não tem consciência todas as normas que a gente tem que aplicar em um projeto. É muita coisa mesmo. E é por isso que a gente tem que ter parceiros que vão nos dizer, inclusive quando uma norma mudou, porque a coisa mais fácil do mundo é a gente estar ali utilizando uma NBR que não vale mais, né? Inclusive agora, depois desse momento que a gente viveu, que várias novas normas surgiram. Então a gente precisa se manter atualizado, para daí sim fazer um projeto seguro. E outras formas de promoção de saúde física mesmo, né? Então, puxa, se eu sei que as pessoas estão cada vez mais tempo sentados, isso não é nem um pouco saudável. O ser humano veio para se movimentar. Vamos criar estímulo para as pessoas se movimentarem no escritório. Hoje existem mesas com regulagem de altura que eu posso provocar a pessoa a trabalhar em pé em alguns momentos. Ou eu posso incentivar o uso das escadas, criando escadas mais atraentes ao invés das pessoas usarem elevadores. Ou eu posso, a gente fez numa empresa, foi muito legal, uma pista de corrida. Não era para correr, era para caminhar, mas como a gente colocava a quantidade de calorias que as pessoas iam perdendo a cada não sei quantos metros que a gente botou lá, gente, isso motiva a pessoa. Poxa, eu caminhei tanto hoje, faz o cálculo de quantas calorias você perdeu. Isso motiva as pessoas, né? Então são algumas estratégias que a gente pode e deve aplicar, além de simplesmente cumprir normas. Cumprir normas é fundamental, temos que fazer isso, precisamos estar atualizados sobre isso, mas a gente também precisa estimular outras formas de promoção de saúde física. Então, desta forma, falamos de 6 pilares, né? PERMA mais o V. Faz sentido isso pra vocês? 1h20 aqui falando. Faz sentido isso pra vocês, gente? Tem alguma dúvida específica sobre este tema? Eu queria dividir com vocês esse e-book que eu fiz, onde tem tudo isso detalhadinho. Eu pedi pra Kiane me passar uma... Deixa eu ver se ela conseguiu. Me passar um link para vocês baixarem. Deixa eu ver se ela conseguiu me passar aqui. Se não, nós vamos combinar o seguinte. Eu vou... ela só tá com o link grandão aqui. Como é que eu podia fazer isso? Deixa eu ver quem é que eu tenho. Se eu tenho o WhatsApp de algum de vocês aqui para colar.
Aninha Lazarotto, tu não pode me fazer um favor? Deixa eu ver se eu tenho aqui teu WhatsApp. Se eu te mandar o link pelo WhatsApp, tu consegue colar pra nós aí na tela? Te mandei ali o link pro teu WhatsApp. Se tu conseguir colar aqui pro pessoal no chat, senão, gente, vamos deixar combinado o seguinte, eu vou desligar aqui a live e eu vou trocar aqui na nossa bio, que tem um link, eu vou colocar o link para vocês baixarem este e-book que ficou sensacional, que fala da teoria PERMA, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui que eu escrevi aqui, que foram anotações que eu usei para fazer a palestra, foi o meu estado de flow que eu entrei, eu botei de uma forma bem bonitinha, num material bem diagramadinho, bem lindão, e ali também tem o link, se você não assistiu essa palestra que eu fiz para Marelli, tem um link para você assistir a gravação desta palestra, tá? Então, super recomendo que vocês baixem esse material, leiam com calma, depois me digam o que vocês acharam, me mandem aqui inbox, porque eu quero muito saber se faz sentido. É a primeira vez, gente, eu acho que essa conexão da psicologia positiva com os ambientes corporativos é a primeira vez que eu vejo alguém fazer. Eu acho que é algo muito inédito, então eu queria saber realmente se faz sentido. Eu estou me provocando a me aprofundar ainda mais nesses temas, tá? Ai, Ana, você é muito linda. Ó, a Ana colocou aqui o link, ó. Eu acho que eu vou botar igual ali na bio, tá? Porque eu acho que aqui não fica clicável, agora que eu me lembrei, né? Não fica clicável. Mas daí eu vou botar ali no link da bio e aí vocês... Ai, a Nanai também tá aí, coisa boa. Nanai, deixa eu ver... Tu consegue botar então pra nós no Linktree ali, já, por favor. Daí quando o pessoal desligar aqui a live, já cliquem no link da bio ali da qualidade corporativa e já vai ter então uma abinha para vocês baixarem este e-book sobre a teoria PERMA e os ambientes físicos, tá bom? É, melhor na bio. A Nanai maravilhosa que está aqui conosco e cuida das redes sociais aqui da qualidade corporativa. Que bom que você está aqui. A Nanai vai nos ajudar então a botar ali o link na bio, porque a gente fez isso, gente. Assim, tô falando para vocês, são os primeiros a saber desse material aqui direto conosco, tá? Senão... Ah, e mais uma coisa que eu falei, save the date, tá? Gente, vamos fazer 2 dias maravilhosos, gratuitos. Já que falamos de rituais e rotinas, que tal passarmos 2 dias juntos? Falando de saúde mental, falando de bem-estar no trabalho, falando de ambiente físico, falando de descompressão. Vai ser incrível. A nossa conferência, a Conferência da Qualidade Corporativa, que acontece todos os anos. Esse ano tem um timaço de curadoras que estão comigo organizando este super evento, que já tem data para acontecer. Então, por favor, coloquem na agenda de vocês, deixa eu só confirmar aqui, dias 14 e 15 de setembro. 14 e 15 de setembro é uma terça e uma quarta-feira, tá? A gente vai ter uma programação com convidados muito especiais, aliás, que vai começar de manhã cedinho, então nós já vamos ter... Ai, gente, pensa... Ritual da manhã. Faremos juntos, tá? Inclusive com os nossos convidados. Vou dividir um pouquinho com vocês o que eu faço. Vamos trazer convidados falando um pouquinho sobre isso. Então, às 7h30 da manhã a gente vai fazer um ritual da manhã. Depois a gente vai começar com alguns talks. Então, para trazer conteúdo mesmo a partir das 9 da manhã. Então, a gente tem talks na sequência durante a manhã. No final da manhã a gente tem uma mesa redonda fazendo um resumão dos talks. Então, caso você não conseguir assistir algum dos talks, assista a mesa redonda, que vai ser bem no horário do meio-dia, na verdade. Então, a gente vai ter uma discussão sobre o que foi falado na manhã. E daí, no período da noite, a gente vai ter também um talk super especial, sempre, nas 2 noites. Assim como o ritual da noite, pra gente se preparar pro sono. Então, vai ser muito legal. Vão ser 2 dias diferentes. A gente não quis, esse ano a gente quis fazer uma conferência mais prática, não só tanto com conteúdo, mas que a gente pudesse viver, pelo menos em 2 dias, o que é ter um estilo de vida de trabalho mais saudável, pra gente florescer, como Martin Seligman diz. Deixa eu só ver que alguns de vocês escreveram aqui. Amei, gratidão, amada, muito obrigada. Que bom que fez sentido.
No Telegram. Nanai, vamos botar, por favor, este link lá no Telegram. Boa dica, tá? Pra baixar esse material. Ai, foi legal, né? Bastante compartilhamento mesmo, olha só. Agora que vou arrumar minha mala pra amanhã. Que material maravilhoso pro meu projeto de pesquisa. Ai, que bom, que bom. Dê uma olhadinha com calma, Verônica. Eu coloquei ali no final várias referências, tá? Além desses 2 livros do Seligman. Então dá uma olhadinha depois lá nas referências também. Tem uns TEDs que eu coloquei lá maravilhosos, vocês vão amar. Foi sensacional a palestra da Marelli. Ai, que bom! E aproveito para agradecer os cursos da qualidade corporativa e NeuroArc. Rose, querida! Olha que lindo! Me levaram a um outro nível de projeto. Nossa! Você não imagina o quanto para mim é importante ouvir isso. Do fundo do meu coração, viu? Amada. Certo? Boa noite para todos vocês. Semana que vem faremos mais uma live com convidados. Se preparem aí para uma mega convidada. Beijão. Fiquem bem.